vocês. Hoje a gente vai começar a nossa live. Calma aí que eu já estou me organizando aqui, colocando todos os equipamentos funcionando aqui, tudo certo. E a gente vai para mais um Travessia na Prática, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar o Travessia na Prática de hoje, porque, olha, vamos aceitar a dona Raqueles aqui, porque a gente vai falar sobre como que a gente fica emocionalmente quando a gente está em perimenopausa. Então, dona Raquel está entrando aqui para. Oi, Kel, tudo bom? Hello, oiê, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, então, pronta para se emocionar hoje, já que hoje vamos falar tudo sobre emoções, como que a gente se enxerga nessas emoções, como que a gente vive a perimenopausa com todas essas emoções. Bora, Preparada para Kel. todas as nossas questões aqui. Então, só para dar um contexto para vocês, né? Travessia na prática traz o caso, né, da nossa cliente Suelen. A Suelen que trouxe uma série de exames, né? Uma série de resultados que a gente comentou nas lives anteriores. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que é a questão que a vida não pausa quando a gente perimenopausa, né? Então, como que ficam as nossas emoções nesse monte de coisa que está acontecendo na nossa vida? Como que a gente administra tudo isso? Ou não, né? E quais são as nossas visões, né? A gente pediu para vocês preencherem as questões aí na nossa caixinha de perguntas para a live de hoje, justamente para falar muito sobre essa questão de como que a gente lida com as nossas emoções, reconhece elas e também, e eu acho que é muito interessante porque nos círculos de mulheres eu sempre escuto assim, nossa, depois dos 40 anos parece que eu comecei a falar coisas que eu guardava a vida inteira, né? E como que a gente faz, como que a gente lida com essa essa porta aí que abriu e não fecha mais, gente. Raquel já Eu escutou tava essa já, né? já algumas vezes assim, né? Eu percebo que há uma realmente né, uma virada assim das mulheres que eu não sei se, na verdade eu sei, né? Que coincidem várias coisas ao mesmo tempo, né? Questões hormonais Uhum, junto com astrológicas, junto com psíquicas, enfim, né? Várias coisas acontecem aí por volta disso. E percebo que, como a gente, durante a vida inteira é ensinada a não lidar bem com as nossas, oscilações e emoções, principalmente as mulheres com uhum, as oscilações, desde pequena, né, nos empurram ali os anticoncepcionais para que a gente possa manter uma linearidade e a gente não consegue discernir como que o nosso corpo está falando com a gente, tem um momento da uhum, nossa vida em que ele realmente pega e fala assim, agora você vai prestar atenção em mim. E é na época da perimenopausa que daí, de fato, não tem como silenciar mais, né, os gritos do nosso corpo e a gente precisa pausar, eu não digo nem pausar o corpo, porque uma das coisas que eu percebo, assim, que as mulheres têm um pouco de ranço do nome perimenopausa por causa do pausa, né? Que é como se assim, tipo, ah, uhum, porque então que eu tenho que. Como é que eu vou pausar diante da vida acontecendo? Ou, tipo, eu entendo esses questionamentos, assim, mas tem que lembrar que pelo nome, pela etimologia da palavra, o que está pausando são os ciclos menstruais. O pausa é de ciclos menstruais. E aí, como é que a gente usa toda essa energia, agora falando do ponto de vista emocional também, né? Essa energia dessas oscilações para outras coisas na nossa vida, né? E também bota foco nelas. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente recebeu algumas perguntas na nossa caixinha. O que mais você quer falar, Kelka, pra exatamente. gente entrar? Não, eu só ia brincar assim, mas gente, como assim eu tenho 50 mil coisas para fazer, né? Como é que você me pede para parar as coisas para abrir um vão, né? Uma brecha aí na minha vida para eu passar pela perimenopausa? Gente, não é assim, né? A perimenopausa ela acontece na vida. E a gente entende esse período como um chamado, né? E o corpo tá conversando com a gente, né? Então, quando a gente começa a observar
toda essa interação do nosso corpo com a gente, com todas essas emoções, esses sintomas que a gente fala muito, sabe? Porque geralmente são os chamados que as pessoas mais percebem são os sintomas, né? Então, o que acontece é, nossa, o meu corpo, ele tá falando, ele não tá falando, eu não diria nem que ele tá falando, ele tá gritando já. Ele tá gritando com a gente, né? E eu tô ali, né? Nossa, não tô escutando. Então, e a perimenopausa é justamente esse momento em que o nosso corpo ele tá gritando muitas vezes com a gente e que a gente, se, é, se for curiosa, eu diria, né, vai parar para escutar o que que esse corpo está conversando, né? Eu acho que sempre que a gente tem uma abordagem curiosa para essa conversa, né? Curiosa, leva esse negócio do tipo, ah, não, todo mundo falou para mim que perimenopausa é ruim, então vai ser ruim para mim também. Gente, vamos como seria se eu fosse se eu tivesse uma abordagem curiosa com relação à perimenopausa, né? Será que eu já conversei com alguém? Quais foram as experiências, né? Será é, que o que me falaram também é, né? Ou a gente vai parar e vai escutar o que está acontecendo, né? Ou a gente vai parar é, é, e prestar atenção no que o corpo está falando com a gente, etc. Eu sou até chata para falar sobre isso, né? Porque eu sempre falo que perimenopausa para mim é uma das, até porque eu estou em perimenopausa, né? Então eu falo que é uma das melhores épocas, se não a melhor da minha vida. Né? Lembrando que sim, eu tenho alguns sintomas, eu não faço reposição hormonal, né? Inclusive, dia 24 agora eu fui na médica, né, para solicitar, né, para comentar com ela assim, olha, eu tô tendo esses sintomas, etc, qual é a tua opinião e tal, né? Mas eu não vou falar hoje sobre isso, porque hoje a gente tem outro tema, eu vou trazer para uma outra live para a gente comentar sobre isso, né? O que que aqui no Reino Unido essa médica passou como prescrição, né, e como exames, né, para fazer e etc, né, por que que ela fez essas sugestões, o que que eu falei para ela. Mas hoje a gente vai falar, e daí eu gostaria que a Raquel trouxesse aqui a primeira pergunta, que é emoções. Vamos falar sobre emoções então, Kel? Vamos. Uma das coisas que é o que muitas. Esse não chegou na caixinha, mas eu queria trazer porque a gente percebe que é o primeiro relato das Tá. mulheres, assim, que é essa questão de eu não me sinto mais a mesma, né? Esse luto Hum, do dessa pessoa que está se transformando. E aí a gente. E aí eu vou falar agora um pouco da minha opinião sobre isso. Assim, a gente tem muita dificuldade de desapegar de versões nossas ao longo da vida e ir se adaptando e mudando e trocando essas roupagens, né? E aí eu sim, acredito que na perimenopausa, justamente porque a gente tira os óculos o cor-de-rosa dos hormônios, né? A gente realmente acaba tendo um luto de uma versão nossa que já se foi. Eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista, né, psicológico, enfim, psicanalítico, o que que seria esse luto, como que as mulheres podem, lidar melhor com isso, se realmente elas estão mudando essa sua impressão. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. sim. Para análise junguiana, né, a gente entende que o período de mais ou menos 40 anos de idade ele é chamado como período de metanoia, tá? O que que significa esse período de metanoia? Realmente as coisas não vão ficar mais como eram antigamente, né? É um chamado mesmo, como eu estava comentando aqui, né? É um momento em que a gente, Jung vai entender que a metanoia é a metade da vida. Né? Então, é um momento em que a gente vai rever tudo que a gente viveu até aquele momento e é um momento também em que a gente vai entender se a gente, como ser, né, como integração, indivíduo, está construindo aquilo que faz alma. O que que é fazer alma? É aquilo que nos conecta com quem realmente somos. Né? Então, entendendo que esse realmente somos não é uma coisa que está pronta, né? Não é uma coisa que encontrei. É algo que a gente constrói a vida inteira. Então, a individuação, né, que é justamente o que a gente faz em terapia, é
ir atrás dessa alma, é fazer essa jornada que, olha só, se chama vida, né? Que a gente vai em busca dessa essência, em busca de quem a gente realmente é. A metanoia, ela faz, é como se fosse um período em que a gente faz assim, então tá, a gente tá aqui nesse plano, né? Vamos dar uma pausa para ver como é que tá esse plano. Né, para ver se realmente eu estou vivendo dentro do que eu realmente sou, ou se eu estou lá perdido, né? Eu fui para o caminho que não tem a ver comigo. Então, por isso que muitas pessoas nesse momento da vida, elas entram em choque, né? E se a gente está vivendo uma vida em que foi escrita por outras pessoas e que não tem a ver comigo, a gente entra em crise mesmo, né? Então, a gente vai ter esse confronto. Principalmente se eu vivo uma vida em que eu faço diversas coisas para agradar outras pessoas. Aí mesmo aqui, gente, chega assim, ó, a perimenopausa ela chega rasgando. Então, é isso, Kel. De uma forma, tentei ser sucinta, porém tenho consciência que é uma coisa complexa para mim. Mas eu acho que é importante falar que isso é algo que é geral, pode ser talvez pouco falado, pode ser que Isso. nas tuas rodas de conversa as mulheres não conversem sobre isso, pode ser que Uhum, você ache que só você está passando por isso, e talvez, assim, né, se a gente pensar na população mundial e na realidade da maioria das pessoas, poder uhum. parar e refletir sobre o que é que está fazendo aqui no planeta Terra, né, o que que tem alma. É um privilégio de pouquíssimas É. pessoas. Só que quando a gente tem Uhum. esse privilégio, a gente não pode deixar ele passar, entende? Quando a gente tem esse privilégio, né, pra gente, não é porque isso não é ao alcance de todos que a gente não possa, de fato, explorar isso com toda a nossa alma, digamos assim. Então, digo isso porque, de fato, para as pessoas não. Quando esse sentimento de que será que eu tô ficando louca, ou não sou mais eu mesma, quem é que eu tô me tornando, Uhum. olhar para que isso não é motivo para que a gente achar que está doente. É motivo justamente para olhar que talvez essa seja a grande metanoia acontecendo e agradecer que a gente tem condições de despertar ainda em vida, né? Exatamente. Ah, pode falar. Bora para a segunda pergunta, então? Vamos falar então. Então, há uma das perguntas aqui, ó, falando já sobre essa questão psicológica, assim, né? Então, Uhum. quando as pessoas explodem, né? Me sinto culpada por explodir com quem eu amo. Isso é bem comum, né? Marido, filhos, pais, colegas no trabalho, enfim, né? Como é que a gente Uhum. gerencia essa raiva que vem, né? E essa raiva, ela vem. Se a gente faz isso em época de TPM, né? Que eu não gosto dessa palavra, mas enfim. Se isso acontece na nossa TPM, do ponto de vista, assim, é um pouco de uma amostra de como que vem essa raiva na perimenopausa, que ela é meio que surge, assim, né? Então a pergunta é mais ou menos isso: como gerenciar essa raiva que surge do nada? Eu acho que sempre as emoções, né, elas são mapas, elas são avisos para que a gente entenda no mapa da nossa vida onde estamos. Então, toda vez que a gente sente uma emoção, é como se aquela emoção estivesse dizendo exatamente onde que a gente está na nossa jornada naquele momento, entende? Então, não é que dá para sentir, que é para sentir menos, não é que é para desconectar, fazer uma desconexão desse corpo, entende? Mas sim, eu senti essa emoção. Então, o que que essa emoção tá me dizendo, né? O que que essa emoção tá, no que ela tá ligada em alguma necessidade que eu tenho, né? É claro que na perimenopausa, essa capa, né, de que a gente aguenta e etc, ela vai ficar bem fininha. Por quê? Porque a gente tá se desenvolvendo como pessoa em outro nível, né? A gente tá indo para o outro level, né? Então, quando eu tô nessa fase que eu começo a explodir, etc., é porque, gente, às vezes eu tô aguentando aquilo há muito tempo, entende? E daí, quando eu explodo, é como dizer assim, ó, vamos lá, hoje chegamos aqui na metade da vida, vamos resolver todas as questões que estão aí, né, que a gente tá fingindo que não existem, e pessoal.
Então é justamente, Raquel, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer claro que como tu trouxe, né, Raquel, essa questão de ser um privilégio, eu conseguir fazer uma reflexão, né, e analisar o que na minha vida, aquele cenário e tal, traz para mim. Isso é um privilégio, né? Não são Hum. todas as pessoas que têm espaço e nem, e eu vou dizer que nem conexão consigo mesma, sabe? Porque tá muito na sobrevivência que vão conseguir fazer isso. Então, e mesmo que a gente não consiga fazer dentro do ideal, mesmo que a gente não consiga, o que que a gente pode fazer de melhor nesse momento, né? Se eu explodir, qual é a minha necessidade que não tá sendo atendida? O que tá ficando para trás para mim? O que não tá acontecendo? E realmente olhar com curiosidade para todas essas questões, porque com certeza, quando a gente se irrita, quando a gente explode, etc., é porque é, alguma coisa está acontecendo, com certeza, né? Dentro do que está acontecendo, eu acho que tem que existir um momento em que a gente é muito sincero consigo mesma de que talvez a gente tenha algumas necessidades, mas tá difícil de engolir que tá precisando daquilo, entende? E, e eu acho que é muito de buscar a si mesmo, né? Buscar entender quais são quem que você é, o que que é importante para você, quais são os seus valores, né? Eu acho que esse tipo de reflexão ele traz, né, para a gente sair desse piloto automático. Eu escuto muito isso na clínica, né? Eu sinto que eu vivo uma vida no piloto automático. Sim, você vai viver no piloto automático se você não quiser sentir nada, se você não quiser se conectar consigo mesmo, entende? Porque existe um trabalho a ser feito, não é uma coisa assim, olha, agora tudo vão ser flores, né, e etc. É, existe um trabalho a ser feito, tem que verificar consigo mesmo se está disposto a fazer esse trabalho. Eu sempre brinco que para entrar em terapia, etc., ou esses processos terapêuticos, né? Seja ele qual for, é, é um full-time job, né? Eu falo que é um trabalho integral, Isso né? aí. Porque leva tempo, não é uma pílula mágica, é uma investigação, e geralmente quando os assuntos são sobre a gente fica bem cego, sabe? A gente, não quero Sim. ver, né? Então, eu acho que é a paciência, uma pitada de paciência, com uma pitada de persistência, com uma pitada de curiosidade e, e eu vou ousar dizer isso, né? E com diversão também, porque o processo terapêutico pode ser muito divertido também. Eu vou complementar com o que eu costumo dizer para as mulheres que procuram mais na questão da TPM, que Uhum, é o problema é você olhar essa questão da necessidade não atendida, né? Que provavelmente vem ali uhum, que você não tá, e aí é como se o corpo, ele meio que o corpo falasse por você, né? Você dá aquela explosão. isso, E só prestar atenção, porque às vezes você acaba o corpo falando como é que essas explosões acontecem com um direcionamento errado. Porque, isso. como você falou, que às vezes você está aguentando muito tempo. E de fato, aí chega um momento que você vai, né, estourar e tudo mais, porque não tem justamente ali os hormônios equilibrando os pratinhos para você. E o problema maior é quando você acaba direcionando isso para alguém mais vulnerável. Eu acho que essa que é a grande questão das mulheres, assim, sabe? Que Uhum, também, por exemplo, pegar a raiva quando vem, esse sentimento quando vem, e se ela vem direcionada para uma pessoa, vem para uma situação, para um emprego, para qualquer coisa, sabe? Direcionar de fato para aquilo, né? Para uhum. que as tuas relações adjacentes assim não fiquem prejudicadas porque você de repente está estourando de cima para baixo e não com quem de fato está te tirando do sério. É isso que eu Não, geralmente mas vejo nas mulheres com a TPM, assim, sabe? é sempre isso. Vou até trazer um conceito da psicanálise aqui, né? Quando existe, vou tentar ser bem breve com relação a isso, bem simples com relação a essa explicação, tá?
Numa transferência, né, que é onde eu pego um conteúdo psíquico meu e eu projeto no outro, essa projeção geralmente ela é feita através com alguém que eu sei que não existe um risco dessa relação ser cortada. Então, aquela pessoa eu vejo como uma posição inferior à minha, ou que não me dá nenhum risco. Então, o que que acontece? Quando eu vou jogar esse conteúdo nessa. Eu não dei conta desse conteúdo, então eu projetei no outro. Eu entreguei para Raquel. Aí a Raquel vai pegar esse conteúdo assim, gente, menina do céu, ela explodiu aqui, ninguém entendeu, né? Todo mundo fica assim, nossa, o que que aconteceu, né? Então, são esses conteúdos que a gente não consegue realmente digerir e a gente transfere, né? A gente projeta no outro, porque justamente eu não dei conta desse conteúdo, né? Eu não dei conta desse sentimento, dessa necessidade, dessa energia. Então, quando eu faço essa projeção, eu piorei no final das contas essa relação que eu tenho com outra pessoa que na verdade não tem nada a ver com aquele conteúdo. E eu deixei, ou às vezes eu ainda pego mais coisa daquela outra relação que na verdade está minando aqui o meu psíquico, né? Então, enquanto eu não resolver essa outra relação, eu vou ficar projetando na Raquel que não tem nada a ver com essa situação, um conteúdo. Então, eu vou fazendo transferência de conteúdo, mas eu nunca vou lidando com essas questões, entende? Vai chegar uma hora que essa energia não consigo mais projetar tudo isso, né? Meu corpo não dá conta mais. Geralmente a gente transfere para duas coisas. Ou a gente transfere isso para o corpo, né? Somaticamente, né? Ou seja, a gente tem alguma doença física. Ou então a gente transfere essa questão, né? Quando eu não dou conta mais nem de transferir, eu tenho o que a gente chama de uma psicose, né? Ou de alguma questão mental, né? Ou emocional. Então em vez de jogar para o corpo, eu vou jogar para esse meu mental aí. Então, onde a gente vai ter burnout, onde a gente vai ter síndrome do pânico, enfim, várias outras, né, questões que eu posso transferir essa energia que eu não resolvi. É muito comum na menopausa? Sim, é muito comum na menopausa. Por isso que muitas pessoas vêm assim, meu Deus, a Raquel não é mais a mesma, olha só. Né? Então, por quê? Porque eu vou fazer muito isso, né? Meu corpo ele não tá mais dando conta, entende? Então, ele começa a tirar esses filtros, né? E ele começa a jogar todos esses conteúdos e fica assim, a gente vai ficar jogando frescobol na praia, entendeu? Só que esse frescobol, ele vai pra bolinha para tudo que é lado. Então, é uma revisão, gente. Perimenopausa é uma revisão emocional de todos os seus conteúdos psíquicos. É uma revisão da vida. É para ver assim, ó, olha, tu andou até aqui, vamos dar uma analisada, ver se está indo pro lugar que tem a ver contigo, entende? Não que é o lugar certo ou errado, não existe certo e errado, mas é aquilo que te pertence, é aquilo que te, né, que tem a ver com a tua vida, quem tu é. Perfeito. Obrigada, Kel. É complexo, mas é do ser humano, né? Então, assim, não tem a gente Uhum. brigar contra isso, acho que é pior ainda, né? Então, obrigada por ter essa explicação. A gente pode aprofundar, inclusive, em uma outra live, que eu acho que é bem interessante. É, uma outra questão também que apareceu é mulheres que, assim, parecem que deixou de ser vista pelo mundo, né? Isso tem a gente Uhum. vai sumindo, né? E como recuperar o prazer de ser eu mesma? Essa profunda, Uhum. viu? É. Essa questão, e daí é uma questão social, eu diria, né? Mulheres acima de 40 anos, eu diria até que um pouco antes, né? A gente vive dentro de uma cultura em que a mulher ela é vista como tem que pertencer a um padrão, tem que pertencer a um tipo físico e etc e tal, né? Quando eu tô fora disso, eu não sou vista. Então, a sensação que muitas mulheres têm, principalmente perimenopausa para adiante, é que elas começam a ficar invisíveis.
E isso não só mulheres, tá, gente? Mas homens também, né? Pessoas que deixaram de ter um cargo, né? Importante, ou estão começando a envelhecer, e etc. Todas essas questões são um problema social, né? E principalmente em perimenopausa, porque eu acho que ataca mais as mulheres e tal, essa questão, é que a gente vai precisar analisar se eu quero ser vista de uma forma concebida ou pré-concebida pela sociedade, né? Então, existe muito dessa questão de como quero ser vista, como quero ser reconhecida. Se é importante para você ser reconhecida como bela, né, dentro de um padrão social, realmente eu vou te dizer, olha, você vai precisar fazer uma série de procedimentos estéticos, o teu caminho né, dentro disso e disso e disso que existe até hoje dentro da medicina, de retardo de visualmente, né, envelhecimento, e daí pode ser a tua trajetória. A pergunta é, isso tem a ver com quem você é? É importante para você ser visto como esta pessoa, né? Então, eu acho que sem crítica aqui de ser certo ou errado, tal, mas eu acho que ter conhecimento e entender se isso é importante ou não para você é fundamental para definir algumas trajetórias daqui para frente, né? Porque uma pessoa que tem um corpo X, ela tem uma rotina diferente de um corpo Y, né? Isso é fato. Então, eu acho que precisa existir um alinhamento também com relação a isso, né? Como você quer ser visto? Então, é essa pergunta que eu vou deixar aqui na nossa live de hoje, É, né? Como que você quer ser visto? perfeito, exatamente. Porque esse prazer de ser você mesma, né, que foi Uhum, perguntado aqui, eu vou dar o meu pitaco também, tu sempre vai ser convidada a não ter prazer em ser você mesma. Sempre, né? A uhum, gente desde novinha é convidada, se tu olhar as meninas, né, com 20 e poucos anos, a quantidade de procedimento que já estão fazendo, né? E também, uhum, sem julgamento, mas de uma questão assim de tu é convidado o tempo inteiro para não ter prazer em quem você é, do que você gosta, da sua profissão, da tua posição, se você quer casar, se você não quer, se você quer ter filhos, se você não quer, se você quer estudar muito, ou se você não quer. Isso a gente é convidado o tempo inteiro a não ter prazer em quem a gente é. Então, se a gente. Isso eu acredito que é bem desafiador, porque é um é, convite. Não, assim, tá muito fora do nosso controle, assim, não é controle interno a palavra, mas é algo muito maior do que a gente pode pensar, né? É um esquema muito maior. Então, se a gente não age nesse individual de todo dia plantar uma sementinha dentro da gente, desse prazer tá em outras coisas que não podem ser tiradas da gente, que não podem tirar da gente, né, os nossos valores, as nossas virtudes, uhum, as coisas, as pessoas que a gente se relaciona, as nossas amizades, enfim, até isso, né? Mas enfim, se a gente não começa a trocar esses prazeres para coisas que não podem ser tirados da gente, é mais desafiador. Isso é um trabalho de todos os dias, assim, né? Não é uhum. algo que é de uma hora para outra, mas que esse convite realmente, assim. E, bom, vamos lá. Queria que também se falasse um pouco, Kel, sobre colocar limites para as mulheres na perimenopausa, preservarem a sua saúde mental. Como é que as mulheres podem fazer para colocar esses limites que a gente vê também, que é convidada o tempo todo a a gente é chamado o tempo todo por diversas demandas e a mulher na Uhum, perimenopausa tá muito ativa com muitas frentes abertas, né? Seja profissional, seja de relacionamento, seja de maternidade, seja de, enfim, como filhos, filhas, né? Como que se coloca limite para se preservar essa saúde mental? Acho que é a pergunta mais importante. Ah, daí eu vou falar que é o não, né? O não como remédio. O não como remédio, porque ele traz justamente essa questão de honrar a si mesmo.
né? Então, eu diria que a gente não precisa justificar as nossas decisões. Então, se você diz um não, você não precisa justificar, você não precisa explicar, você não precisa, é, convencer ninguém da sua decisão, tá? Então, acho que é primeiro isso. Número dois, eu acho que a gente se conecta muito mais com a gente mesmo quando não fazemos coisa esperando algo em troca ou, ou fazer para agradar outra pessoa. Então, eu acho que é uma busca muito grande com relação a isso, né? E outra coisa que é, por que que você continua ainda num posicionamento de boazinha? E daí eu vou falar desse boazinha, porque é uma coisa muito comum, principalmente na clínica, né? Em que a pessoa faz tudo, nossa, é ótima, uma pessoa maravilhosa, é incrível. E daí chega na terapia e fala assim: olha, porque eu fiz não sei o que, rarararará, entendeu? Então, assim, sai desse papel, né? Que eu acho que é muito esse papel de vítima, né? Que tu é uma pessoa que deveria ser reconhecida por X, Y, Z. E traz, né, a sua autenticidade de fazer, de dar conta, de escolher as coisas e colocar essa postura para o seu não, né, não precisar fazer coisas de graça, não precisar justificar, entendeu? Cobra o teu preço, tu não ralou até agora? Então, esse tipo de coisa, entende? Então, eu acho que sustentar uma postura não é para qualquer pessoa. E perimenopausa, minhas amigas, ela fala muito sobre isso, entende? Postura. Postura do que você acredita, postura do que você valoriza e postura dentro do que você é, do que faz sentido para você. Eu acho que a perimenopausa é uma régua que passa na nossa vida que diz assim, ó, dê conta do que você quer, do seu caminho e das suas escolhas. Então, é muito isso, entende? É isso, a perimenopausa vai ser uma crise para você, se você tiver várias questões com relação a isso. E é por isso que, infelizmente, muitas pessoas dizem que perimenopausa e menopausa são as piores coisas que aconteceram na vida delas, e etc e tal, entendeu? Vão se entupir de medicação e etc, né? Porque daí a gente tá sempre nessa busca da linear... Oh, tu vai ter que me ajudar a falar essa palavra, Raquel, que eu Linearidade. não consigo. É isso aí mesmo. Então a gente, dentro dessa linha, entendendo que mulheres são cíclicas, elas não são linha, gente. Linha você está sendo outra coisa, mas não mulher, tá? Então, então entende que assim como a gente é que nem a natureza, gente, são fases, né? São ciclos, são tipo, são coisas, não é constância. Mulheres não são constantes, elas são mar, entende? Uma hora a maré tá alta, uma hora a maré tá baixa e assim vai, entende? É isso, ser mulher é isso, é conseguir navegar nessas ondas e se deliciar com elas, entende? Porque eu não sei de vocês, né? Mas eu prefiro nadar nessas ondas aí, né? Então, é o convite que eu faço para vocês. Como seria uma vida em que a gente sai dessa linha, né? Em que a gente Perfeito, ousa surfar essas ondas, né? E ver onde é que elas vão levar a gente. Acho que é isso, Kel. perfeito. Obrigada, obrigada mesmo, Kelma. E acho que a gente pode ir para o encerramento, né? Tem várias outras Pode. perguntas aqui, mas a gente tem bastante travessia na prática pela frente, para não ficar muito longa. Então a gente podia encerrar, né, trazendo uma mensagem final, assim, dizendo para as mulheres que nós trazemos essas questões e essas perguntas, essa questão com as emoções, mas que se colocar enquanto vulnerável não é também uma fraqueza, né? Você se colocar nessa posição que você precisa de ajuda, que você pode estar em comunidade com outras mulheres. Uma coisa é você se colocar nessa posição de precisa de ajuda para poder se entender. Outra é se colocar passiva dentro da situação, Uhum, do que você está passando, do tipo, decidam tudo por mim, façam por mim, eu só quero parar de sentir o que eu estou sentindo. São duas coisas bem diferentes. E aí, aqui na travessia, fica o convite para o nosso, né?
para que você comece então a se entender, para que possa, a partir disso, fazer escolhas melhores e poder navegar nessas águas que a Kel falou, né? Uhum. Lembrei disso que tu falou, Raquel. Eu lembrei muito que vulnerabilidade e vitimismo são coisas bem diferentes, né? Onde vitimismo eu me coloco num papel em que eu não consigo, né? Me coloco num papel em que eu sou menos vulnerável, eu me coloco à disposição dentro do que eu sou. Ou seja, eu pego tudo que existe aqui dentro, eu coloco na minha frente. Eu mostro isso para o mundo e eu dou conta de viver minha vida com isso que eu mostrei para o mundo. Isso é um ato de coragem gigantesco. E é claro que a gente tem que cuidar em quais são os ambientes que a gente se é vulnerável, né? Porque a vulnerabilidade também pode abrir portas não só para a gente, como para inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Vou deixar Perfeito. então uma mensagem final que a gente colocou aqui, que é: você não está ficando louca, você está atravessando, né? Então, por isso que a gente chama de travessia das deusas. Nenhuma deusa precisa atravessar sozinha, e é isso que a gente acredita, que a gente não precisa fazer as coisas sozinhas, a gente pode fazer, e por isso que a gente falou aqui de vulnerabilidade, que a gente compartilha em ambientes seguros as nossas vulnerabilidades para que a partir deste momento a gente cresça, né? A gente atravesse a vida com elas. É isso aí, adorei a Perfeito. conversa de hoje, Raquel. Um beijão para você, um beijão Também, para amor. vocês, deusas. E a gente se vê daqui a 2 semanas, então, com mais. Com, O que a gente com vai falar mais live. nessas 2 próximas semanas? Talvez do meu laudo aí, do meu. da- do- É, das, podemos. das Exatamente. similaridades do Brasil para o Reino Unido, o que os médicos Sim. estão olhando, o que vocês acham? Bora? Bora, bora. Então tá, Kel, a Então, tá, gente anuncia depois mais pra frente, né, certinho a próxima live, mas aqui tá segunda-feira, bom. daqui 15 dias a gente tá de volta. Um beijo É pra isso todo aí. mundo. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.